corações voltados ao nosso Deus. Estamos felizes porque temos irmãos também completando mais um ano de vida no dia de hoje. 5/3, José Pereira Santos, Luiz Felipe de Jesus Santiago e Rita de Cássia Guimarães Vivas. Que o Senhor possa derramar bênçãos especiais na vida de todos nós, especialmente desses irmãos que estão completando mais um ano de vida hoje. Projeto da igreja, reavivados por sua palavra. Hoje estamos no capítulo 3 de Neemias, que alguns podem dizer até assim: poxa, que capítulo parece meio chato. Você quer construir um pedaço, outro construiu um pedaço, outro construiu outro pedaço. Quem leu o livro de Neemias hoje foi isso, né? Mas eu separei 2 versos que me chamaram a atenção. Neemias 3, verso 8. Diz assim: ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até o muro largo. Verso 12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. O que me chamou a atenção nesses 2 versos? Ourives faz muro? Perfumista faz muro? Mulher daquela época fazia muro? De hoje diz que mulher faz tudo, né? Onde ela quiser, né? Mas naquela época não era muito comum, não. Mas o que a gente vê nesses 2 versos aqui? Que todos estavam colaborando com a construção do muro. Tem um ditado que diz que a corrente é tão forte como o elo mais fraco. Então, se alguém ali na sua missão fizesse uma meia boca ali no pedaço do muro, no seu pedaço do muro ali, seria por ali que os inimigos iriam invadir a cidade. Mas todos estavam ali comprometidos, pessoas de outras profissões, filhos, pequenos, meninas, todos estavam imbuídos com a obra do nosso Deus. Então, que esse seja uma das lições que podemos tirar de Neemias 13 aí. Aqui na igreja, que cada um possa fazer a sua parte, que cada um possa colaborar como é a sua profissão, é o seu dom, mas também não é o seu dom, mas eu vou ajudar aqui de forma não oficial, mas vou estar aqui apoiando, porque eu quero que essa igreja cresça, eu quero que essa igreja seja forte. Então, que sempre seja esse o nosso pensamento. Para continuar o nosso culto desta manhã, vamos convidar o grupo de louvor e entoaremos juntos louvores ao nosso Deus. Abacuque 2:20 diz: o Senhor está em seu santo templo. E é por isso que eu convido você a louvar esse Deus grandioso e maravilhoso com a canção O Senhor está aqui, hino de número 10.
Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda terra e céu, deem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém. Esse é um momento muito especial também do culto, que é o momento onde nós compartilhamos com os irmãos alguns pedidos e mais alguns agradecimentos durante este dia. O Ministério da Oração enviou para a gente aqui alguns pedidos e agradecimentos. Doutora Hilda agradece pelas orações em prol da sua família. Nós agradecemos por Zélia Rivas e Carneiro, que seguem em fase de recuperação. Também continuemos em oração por eles. E pedidos temos Dulce Serra, que pede pelo seu esposo. Gildete Francisca dos Santos, teve um AVC e está hospitalizada. Faz só uma observação aqui, não é a mãe de Larissa Neri, porque o nome é bem parecido aí, tá bom? Oremos por Tiago, Rivana e João, virose forte, e estão também em busca de um emprego. E ontem nós tivemos o quadro aqui Amigos de Oração. Estamos aí com 17 pessoas que catalogamos o nome aqui no Vijobs e estamos orando por esses amigos de oração. Vamos estar disponibilizando nos grupos da igreja aí. Qualquer um que quiser e não tiver recebido, pode me procurar, que eu envio para vocês, para que possamos passar esse mês todo orando por esses amigos de oração. Nesse momento vamos convidar o pastor Regis, pastor capelão da Escola de Amaralina e também o nosso pastor auxiliar aqui do Distrito Central para orar a Deus nesse momento. Vamos ficar de joelhos? Deus querido, bom dia, Senhor. Nós estamos aqui na Tua casa. A gente veio aqui para ter um encontro com o Senhor. E nesse momento nós estamos aqui ajoelhados diante do Teu trono de graça, reconhecendo, Senhor, a Tua grandeza,
o teu poder, a tua santidade, e reconhecendo também que somos inteiramente dependentes do Senhor. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, conhece também os nossos sonhos, e queremos colocar tudo nas tuas mãos. Os pedidos que o Senhor tem ouvido aqui, o seu povo clamar, que está lá no coração, que o Senhor, com a tua bondade, com o teu amor, com a tua mão poderosa, possa alcançar a cada um. Deixa-nos sentir a tua presença, deixa-nos entender a tua grandeza, o teu poder e o teu cuidado por essa igreja, pelas famílias e por todos nós, Senhor Deus, que almejamos um dia nos vermos livres desse mundo e estarmos para sempre na tua presença. Esteja aqui com a gente nesse culto, aceite os louvores, a nossa adoração, aceite a mensagem, que ela fale ao nosso coração, à nossa mente. Dá-nos a tua paz, a certeza do teu perdão e da tua graça. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar o nosso louvor, a nossa adoração ao Deus, com o hino de número 230, Ao Mundo Vou Contar. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. E eu bem sei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao meu viver a ele eu entreguei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo Vou falar que Cristo vem, se vem muito breve buscar os seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, ó que esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eterna, que só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos louvar com o hino de número 241, A Todo Semelhante Meu. Vamos pôr em pé.
só as mulheres agora. A eterna graça sem igual, aos pedidos falarei, guiando-os deste mundo mal para os pés do amado Todos. Rei. Falarei de Deus e do seu amor, para o mundo mostrarei Jesus, o maior fervor. Os homens, mais vasto que o imenso mar, é de Deus o grande amor. Todos. Falarei de Deus e do seu amor, para o mundo mostrarei Jesus, o maior fervor. Amém. Vamos orar como estamos. Eu já quero de antemão, antes da oração, parabenizar todos vocês que ouviram o convite do Espírito Santo e estão na igreja, né? Quando a gente... E é claro, porque tem gente que também não pode se deslocar para vir em igreja ou algum tipo de necessidade especial que tem e não consigo. Mas nós louvamos o nome do Senhor por Ele poder tanto aproximar muita gente das telas, né, YouTube, quanto trazer você para a igreja. Comentei ontem e vou comentar sempre que tiver a oportunidade de estar aqui na frente. Uma vez Deus querendo a igreja cheia, é o que nós queremos também. E entendendo na palavra também que Deus veio para salvar a todos, nós queremos todos aqueles que saíram um dia da igreja. Nós queremos todos eles de volta. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Pai, nós te agradecemos, pois nessa manhã, mais uma vez ouvimos a Tua voz. O Senhor sabe como estamos, o Senhor sabe quem somos, o Senhor sabe o que estamos sentindo nessa hora, o que viemos buscar, até mesmo aqueles que estão pela internet. O Senhor sabe quem eles são, quais são suas necessidades, se sentem fragilizados ou fortalecidos, se tem alguma necessidade especial ou não. O pedido que nós fazemos ao Senhor nesta manhã é que o Senhor, pelo teu poder, nos reúna sempre, Senhor. Se a igreja está aberta, o lugar que devemos estar é na igreja, porque o fim se aproxima. Ontem falamos à tarde sobre guerras. As guerras são reais, são guerras externas e guerras internas. E a única maneira que a gente tem para vencer essas guerras é com o Senhor do nosso lado, porque o Senhor nunca perdeu uma guerra. Então é melhor eu ficar com quem nunca perdeu do que a gente ficar com nós mesmos, ou com qualquer pessoa que não tem condições de vencer todas as guerras. Por isso nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para continuar aos teus pés e para termos a nossa cabeça levantada para a glória do teu nome, para dizer ao mundo que o Senhor vai voltar e que esse lugar aqui, nesta casa, aqui na Igreja Central, tem um lugar reservado para cada uma delas. Abençoa o pastor Landerson, vai pregar daqui a pouquinho, nós lhe pedimos. E Senhor, antes da gente terminar a oração, um jovem pediu a alguém que está aqui na igreja, ele é motoboy, parece que teve um probleminha agora aí na rua, foi assaltado, e nós colocamos esse rapaz em tuas mãos. O Senhor sabe quem ele é, e já que ele pediu para nós oração, nós oramos por ele e intercedemos por ele neste momento. Obrigado por cuidar de nós, agradecemos em nome de Jesus, amém. Pastor Landerson, venha meu filho. Tem o quê? Tem um mês, né? Pastor Landerson trabalhou, ele pregou aqui tem um mês mais ou menos, e estava com um grupo, aquele grupo especificamente foi de quê, Landerson? Os empreendedores, né? Foi muito bom, por sinal, eu até, Landerson, comentei, tem hora que a gente esquece, né? Eu tinha muita gente amiga que trabalha com empreendedorismo e eu tinha me passado, mas tem assuntos importantes da igreja que são necessários para aqueles que são empreendedores e para aqueles também que almejam, né? Tem gente que pergunta para a gente, o Landerson especificamente está trabalhando nessa área e ele está trabalhando também com as missões.
como é que eu posso dizer? Eu diria que a igreja, ela cada dia vai sendo mais inteligente, né? Como assim? Ao invés do presidente assumir tudo, e é muita coisa para um campo, então ele auxilia o presidente, o pastor Murilo, nessas áreas. Isso quer dizer que a gente consegue abarcar mais, a gente consegue fazer mais. É como o pastor Regis, que está ali nos ajudando. Então ele nos ajuda, a gente consegue fazer melhor o trabalho, né? Principalmente quando a dimensão é muito grande. Deus o abençoe, continue firme aí. Está funcionando aqui, gente? Direitinho aqui, Luiz? Veja aí, você está funcionando? Que ontem ele estava dando um... Opa, ok. Fechou. Olá, um bom domingo a todos. Feliz de poder estar com vocês nesse dia. Aproveitar o comentário que o... Não fui eu. Não fui eu, não. Aproveitar o comentário do pastor. Aqueles que necessitarem de conselhos, aconselhamento nessa área de empreendedorismo, pode me procurar na associação, pode agendar, pega meu celular com o pastor. Eu estou à disposição. Eu venho toda quarta aqui da aula de inglês. Posso chegar um pouquinho mais cedo, conversar com você, fazer a ponte aí com o Sebrae, que é o nosso parceiro nessa área de empreendedorismo, e a gente pode, com certeza, conversar junto. Eu quero... Deixa eu só abrir aqui. Eu quero conversar com vocês hoje, renascidos para a missão. Queria que você abrisse a Bíblia em Marcos. Marcos no capítulo 16, é um verso que todos conhecem. Esse verso também, essa mensagem também é repetida em Mateus. Quando uma mensagem é importante, ela é repetida várias vezes, e a palavra de Deus, ela insiste em contar a mesma mensagem de várias vezes, para que de várias formas, com expressões diferentes. E diz assim, Marcos 16, verso 15, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quando a gente lê um texto desse, a gente vai pensar assim, mas agora já vai falar de pregação de novo, mas tem o pastor Agadi para pregar, tem o pastor Regis para pregar, pastor Hamilton, por que não bota ele para pregar? Eu não, eu estou aqui tranquilo, numa boa. Mas na verdade, Jesus, quando chega para seus discípulos e dá essa mensagem especial, ele tinha um propósito. O primeiro propósito é o propósito de salvar. Jesus quer salvar você e a mim. Por isso ele nos chama para nos envolvermos, porque quem não trabalha, dá trabalho. Diz um ditado aí que eu não sei quem escreveu, mas é muito sábio. Quem não se envolve na missão, se envolve em alguma confusão. Quem não se envolve para pregar o evangelho não pode alcançar essa pessoa, porque ela se distancia de Deus, do ponto que ela acha que ela não precisa de nada, ela não precisa de se envolver, porque já tem alguém que vai fazer isso por ela. Eu estava em Bangladesh tinha um doutor chamado Dr. Moskala. Era impressionante, aquele camarada tinha 60 anos, 17 anos em Bangladesh, e ele pregava todo fim de semana. A semana nos países muçulmanos, como vocês já sabem, não é de segunda a sexta como a nossa aqui. A semana é de domingo a quinta. O fim de semana é sexta e sábado. Sexta é o dia santo deles, eles vão à mesquita, é o grande culto, e você passa nas ruas, é impressionante. Enquanto você vê igrejas evangélicas vazias, você vê o povo muçulmano ajoelhando para orar na rua, porque dentro da mesquita não cabe todo mundo. E eles colocam o tapetinho, um tapete grande, depois eles vêm e oram ali. E esse pastor, era pastor, fez teologia também, mas ele era doutor, ele era dentista. E ele pregava, e ele me conta que um dia ele estava pregando e ele resolveu fazer um apelo. Era um público hindu, ele fez um apelo, mas também tinha um público muçulmano próximo. E ele fez um apelo para aceitarem a Jesus, e as pedras começaram a cair na direção dele. Ele correu, o pessoal pegou ele, puxou para o fundo, tentaram colocar num carro, o carro foi apredejado, tiraram, botaram em outro e ele teve que fugir. Só porque fez um apelo. Eu fico pensando, quantas pessoas passam na sua frente, na minha frente, e eu não faço um apelo? Esses dias eu estava no elevador e meu pai disse, divulga aí, porque o culto, ele faz um culto dia de quinta-feira,
era 19h30, mudou para 18h30 a pedido das visitas, porque eles querem já sair do trabalho e ir direto já, porque se for em casa não dá tempo. Trânsito e tudo. Ele se divulgue aí. E na hora eu encontrei o vizinho, eu digo, vizinho, tem um convite para você. Ele sabe que eu sou pastor, e aí faz umas brincadeiras de vez em quando, ore por fulano, ore por não sei quem, mas ele nunca se envolve, né? Falei, eu quero convidar você e sua esposa. Vou pegar você, vou levar num culto especial, vai ser aqui pertinho. Ah, eu vou. E todo feliz, todo animado. E a gente perde a oportunidade. Um missionário chinês, ele foi preso por pregar o evangelho. Todos os colportores adventistas foram presos na China, todos. Só que todos, a gente fala assim, todos achando que vai ter 1000. Tinha 56, mas todos foram presos por carregar um livro de teor evangélico. E nós temos a liberdade. Eu quero convidar vocês a gente ler o capítulo Oséias no capítulo 10, para a gente ler a partir verso 1. Diz assim, ó: Israel é uma videira de ramagem viçosa. A primeira parte é bonita. Israel é uma videira de ramagem viçosa. Em outras versões dizem, é uma videira bonita, né, esplendorosa. Israel é uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam colunas sagradas. Tem uma outra versão que eu gosto também, que diz, Israel é uma vide frondosa, que dá frutos para si mesmo. Só que aqui nessa versão fica escancarado, quanto mais bênção ganhavam de Deus, mais altares produziam para deuses pagãos. Mas como que é isso? Deus abençoa e aí você pega a bênção e reverte em maldição para a sua vida. É o que está escrito aqui. David Livingstone, ele diz que Deus tinha um único filho e ele deu para salvar a humanidade. A gente conhece a história de João 3,16, um texto muito conhecido. Deus só tinha um, mas ele entregou não uma parte, ele entregou tudo. E o que Deus pede de você e de mim hoje, não é que você entregue, tá bom, eu vou entregar lá, o pastor Gadi pediu para eu dar estudo bíblico, eu vou fazer lá uma meia hora por semana. Não, Deus não quer meia hora do seu tempo, Deus quer todo o seu tempo, toda a sua mente, todo o seu coração, todo o seu envolvimento. Quando você negociar, você que é um comerciante, por exemplo, talvez você está me assistindo, eu tenho um amigo que lida na área de comércio, ele está me assistindo lá de Novo Hamburgo, o Sérgio, manda um abraço para ele. Quando você fizer um negócio, um contato, esse contato não é seu, esse contato é do Senhor Jesus, é Ele que está permitindo que você faça um negócio, a fim de que você também proclame o Evangelho, a fim de que você também mostre às pessoas quem é Jesus na sua vida. E interessante que William Carey, quando a gente estuda sobre missionários, eu tenho vergonha de dizer que fui missionário, quando a gente estuda a vida de William Carey, porque William Carey levava 4 meses viajando de navio, ficava 5 anos sem férias, e voltava, passava um tempo em casa, perdeu sua esposa, perdeu o filhinho, e se dedicava, e não ganhava um centavo, ele trabalhava para conseguir dinheiro, para então avançar com a missão. Então eu tenho vergonha de dizer que fui missionário, porque eu ficava 10 meses lá, e 2 meses aqui, olha que beleza, férias dobradas, pela dificuldade, só tem 10 países no mundo que a igreja dá férias a mais. Eu tinha mais férias, eu brincava com o pastor Williams Costa Júnior, digo, rapaz, você é da conferência geral, mas eu tenho mais férias do que você. E evidentemente essas férias, vocês devem ter me visto aqui algumas vezes pregando, eu não usava para mim apenas, eu pregava, contava, falava, mostrava sobre o país, as necessidades,
Mas o fato é que William Carey sim foi um missionário. Jesus foi o primeiro missionário, porque ele foi enviado para salvar. E por isso ele nos convida não a ser, como a gente leu aqui, uma videira de ramagem viçosa, bonita, mas que dá fruto para si mesmo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você avançar em várias áreas da sua vida? Eu me lembro, quando a gente vinha para a igreja, eu frequentei essa igreja aqui mais ou menos aos 8, 10 anos. E na época a gente estudava aqui embaixo, era só 4 salinhas aqui, depois alugou aí do lado e foi até ir para o cais. E eu me lembro que a gente chegava para a igreja, tinha pouquíssimos carros aí na frente. Hoje, num culto, não tem onde botar carro dia de sábado aqui, não cabe. Aquele estacionamento ali, quando ele era aberto, ele lotava só de carro de adventistas. Bênçãos para nós não falta. Talvez o que falte é a gente fazer uso dessas bênçãos dentro do propósito de Deus. Interessante que conversando, um missionário conversava com outro missionário chinês. E o chinês dizia assim: mas vocês têm liberdade? Eu não acredito. Você reuniu 1000 pessoas. Nós reunimos outro dia 6.000 pessoas no parque da cidade para louvar o nome de Deus, para realizar batismos, para comemorar o Caleb. Eu vejo aqui alguns de camisa do Caleb. Estávamos lá numa festa, liberdade. E o chinês vira para o outro cristão, os 2 cristãos dizem: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês têm prosperidade e liberdade. Esses são os maiores inimigos de vocês, porque nós não temos a liberdade nem a prosperidade. Então nós temos que nos conectar com Deus e dizer: Deus, não tem como pregar o evangelho aqui, por favor pregue, por favor me mostre, aonde que eu vou bater a porta? Mas nós temos tranquilidade. Eu lembro quando eu era moleque, eu tenho 49 anos, quando eu era moleque, 7, 8 anos, vinha aqui, o diretor missionário fazia aquele apelo para 2 da tarde sairmos, e tinha folhetos, eram folhetos simples, não sei quantos lembram, os folhetinhos pequenos, não eram brilhosos, não eram cheios de design maravilhoso, mas tinha a mensagem da verdade, e a gente pegava esses folhetos e saía. Hoje a gente tem livros, a gente não tem folhetos, a gente tem livros, e a gente não sai. A gente fica como Israel, uma vide frondosa, mas dá frutos para si mesmo. Ellen White tem um texto que eu gosto muito, Medicina e Salvação, página 24. Ela diz o seguinte: nada vos auxiliará mais nessa fase de nossa obra do que compreender e cumprir a missão do maior médico missionário que já pisou na terra. O que é ser um médico missionário? É interessante que muita gente pensa que médico missionário é um médico. Não é um médico. Eu tenho um amigo que ele é médico, está aqui para o Revalida, hoje ele faz a prova. Jabes o nome dele, hoje ele faz a prova e hoje é o aniversário dele. Um jovem aí de seus, idade de minha filha talvez, 26, 27 anos nessa fase aí. Ele serviu por 1 ano numa escola chamada Riverside, que fica, um nome assim parece nome americano, né? Mas ela fica na Zâmbia. Essa escola, ela produz abacates, exporta para vários países da Europa, Estados Unidos, e com o dinheiro, é um ministério de apoio da igreja, são irmãos, com o dinheiro eles mantêm uma escola médico-missionária, para treinar pessoas, para que você possa entender um pouquinho de massagem, um pouquinho de terapias, de alimentação natural, de estudos bíblicos, etc. E depois de 1 ano, você sai para fazer missão aonde Deus chamar você. E aí eles administram esse trabalho para a obra médico-missionária. Jesus, ele foi o maior médico missionário, porque ele foi aquele que impactou vidas. Mas ele disse antes de sair: eu vou enviar o Consolador, ele vai estar com vocês, e vocês vão fazer obras menores ou maiores do que as minhas, ele falou. Maiores? Mas como que eu vou fazer maior do que Jesus? Ele é o exemplo. É porque ele precisa do envolvimento seu e meu, para me salvar primeiro, e depois para salvar outras pessoas. Hoje à noite eu vou assistir pastor Amin Rodô, ele vai estar na igreja da Pituba ali, Pituba 2, e um dia ele virou para mim. Eu considero o Amin Rodô um camarada santo. Se ele não entrar no céu, ele não tem nenhuma chance para mim.
camarada dedicado, sabe, aquele camarada estudioso da palavra, calmo. Eu nunca vi a mim Rodô dar como diria meu pai, um pito, né, uma bronca em alguém. E ele disse, sabe, eu tive um filho com síndrome de Down, é o Michael, filho mais novo dele. E ele disse, Deus mandou esse menino para me salvar. Eu parei e pensei, mas salvar um camarada desse, que na minha cabeça está salvo? Evidentemente todos pecaram e carecem da graça de Deus. Eu estou fazendo aqui só mas eu fico pensando, o que Deus mandou para salvar cada um de nós? Pode ser um filho, mas tem uma coisa que Ele mandou, que a gente leu em Marcos. A gente recebeu a missão, a incumbência de ir. Mas Senhor, como é que eu vou falar para um traficante da palavra de Deus? Como é que eu vou abrir a Bíblia diante de alguém que escorraça, que faz brincadeiras do teu nome? Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei, mas é o Espírito Santo que vai fazer. Você só precisa estar atento à voz de Deus. O que é que Deus vai falar para você? Diz que um pastor estava pregando e entrou um marginal com uma arma. Botou na cabeça do pastor, soltou a travinha e disse, ore pastor, se eu não sentir nada, eu vou encher sua cara de bala. Aquele pastor, ele não orou simplesmente, porque a vida dele dependia daquilo. Ele clamou, e o homem sentiu o poder de Deus e foi embora. Mas eu não sei o que você faria, o que eu faria. Talvez Deus não precisa sacudir você demais assim, para você perceber que você precisa mais de levar o evangelho do que Deus precisa de você, porque Deus não precisa de ninguém. Ele poderia enviar os anjos, Ellen White diz, e os anjos fariam uma obra muito melhor. O Espírito Santo poderia mobilizar hoje a obra da igreja. Cresce mais nos países muçulmanos através de sonhos, que o Espírito Santo move pessoas, eles sonham sobre Jesus, e aí as pessoas são treinadas a dizer, você já teve um sonho? Ah, eu tive, era um homem de barba, de cabelos longos, pois é, esse era Jesus, né? Em Bangladesh, acho que em árabe é Yesu, alguma coisa assim, é ele, eu conheço ele. Você quer conhecer sobre ele? Ah, eu quero, porque eu fiquei impressionado com aquele sonho. E aí começa o estudo bíblico. Quem fez a obra? O Espírito de Deus. As pessoas são apenas treinadas para serem conduzidas a isso. Eu fico pensando que nós temos a faca e o queijo na mão, como a gente diz, né? Ultimamente eu estou sem comer queijo, então eu tenho que inventar outra frase. A gente tem a maçã e a pera na mão, pronto. E a gente tem tudo na mão. A gente recebeu saúde, a gente recebeu tempo, recursos, um teto sobre a nossa cabeça. E sabe, você só valoriza as coisas que você tem quando você perde. Ou quando você olha para alguém e diz assim, nossa, né? Eu morei num apartamento de 2 quartos ali no IAN. E eu achava muito bom. Mas quando eu conheci os apartamentos de Bangladesh, o outro lá parecia um palacete, porque o camarada morava num quarto com a família inteira. Era uma cama de casal, ele, a esposa, a cunhada, a enteada e 2 filhos, e não sei como é que cabia, porque deitava assim, eles são pequenininhos, né? Então deita de lado assim, né? Se eu deitar de lado, minha perna fica para fora, mas eles não ficam, sobra. Aí bota ali todo mundo. Geladeira com tranca, nunca vi isso. Eu digo, para que essa tranca? Não, porque todo mundo bota a geladeira aqui. E aí a gente tranca para cada um colocar. Banheiro, 35 pessoas disputando, 35 famílias disputando um banheiro. E eu em casa tenho 3 banheiros. E tenho 3 pessoas morando para 3 banheiros, é um para cada. A gente reclama, assim, sem pensar que nós temos tanta bênção. Um africano chegou aos Estados Unidos e começou a conversar, e esse africano já tinha sido preso várias vezes por pregar o evangelho. E ele foi e visitou as igrejas americanas vazias, sem ninguém. E o americano disse, olha, nós estamos orando aqui por vocês lá na África. E o irmão diz assim, olha, pelo que eu vi,
quem está precisando de oração são vocês aqui nos Estados Unidos. Porque lá a perseguição faz a gente perceber que nós não vamos conseguir finalizar a obra. Só Deus vai poder. Mas aqui vocês têm tudo, né? Vocês têm tanto recurso, tanto espaço, tanta coisa. E vocês não se dão conta. Nós estamos vivendo em tempo emprestado. Passamos por uma pandemia que ainda não acabou, está aí muita gente ainda morrendo e tudo. E vivemos em tempos de guerra, como o pastor Agadi comentou um pouco antes. Vivemos num tempo complicado. É o tempo da gente perceber que Jesus está às portas e a gente precisa se preparar. Essa escola de missões, a gente começou o ano passado e eu sentava com o pastor Hamilton para a gente planejar e conversar. Eu digo, pastor, essa mensagem que está aqui não é uma mensagem somente para quem quer ir para a escola de missões. Por isso a gente veio para essa primeira aula aqui, porque é a mensagem que cada um precisa ouvir. Jesus precisa voltar. Do ponto de vista humano, não tem condição de nós pregarmos o evangelho do jeito que a gente está, porque a gente ganha um e perde um, ganha dois, perde um, ganha três, perde dois. O que acontece no final? Eu estive na União Sul, eu não sei os números aqui dessa União de Copa, tem um ano que eu mudei, mas na União Sul, cada ano se batizam 300 mil pessoas, cada 5 anos, desculpe, na União Sul toda, 300 mil pessoas, e cada ano saem 300 mil pessoas da igreja. Portanto, no final das contas, evidentemente, você tem algumas pessoas que são óbito, mas a grande maioria, nós estamos falando de pessoas que abandonaram a fé, que deixaram a fé de lado. Eu tenho professores queridos meus, que me impactaram, me conduziram a Jesus, e hoje estão fora. Eu tenho líderes desbravadores, que foram exemplos para mim, que me trouxeram ali nos meus 10 anos, exemplos de como se conectar com Jesus, que hoje estão fora. Nós precisamos buscar. Se você pegar a sua agenda e olhar as pessoas que você tem ali, você vai ter dezenas de pessoas para você contactar. Ah, pastor, mas eles não querem nada e tudo. Contacta. Cria lista de transmissão. Cada semana você manda uma mensagem diferente. Não vai mandar a mesma mensagem todo dia, né? Tem gente que manda 3 vezes por dia a mesma mensagem para ver se o camarada... Não, aí o cara vai se incomodar, vai bloquear você. Mas você tem muita gente. Eu tenho 15 anos que eu não moro em Salvador. Voltei a morar 1 ano atrás. E eu tenho muita gente que eu tenho marcado, não só para orar. A gente tem dificuldade para escolher 5 amigos para orar, porque a gente tem muito mais amigos, ex-adventistas, parentes. Eu tenho um tio que não estão mais na fé. Então a gente coloca os nomes, mas não vamos colocar só isso, vamos colocar os nomes e vamos fazer um plano de ação. Como assim, pastor? Um plano, olha, aqui eu vou fazer nesse dia um jejum, nesse dia eu vou fazer uma vigília, vou chamar mais uma vizinha, um vizinho, nós vamos fazer aqui nesse dia eu vou visitar. Ah, mas ele não vai abrir a porta. Visita, tenta, ora, fala, Deus, toca para que a pessoa esteja lá. Eu já cheguei a sair para fazer visita sem marcar. Digo, Senhor, eu vou hoje, você agenda lá para mim, ajeita aí. E aí eu estava indo aqui, parava, encontrava, muitas vezes não falhava ninguém. E se falhasse, ficava um folhetinho com um bilhetinho carinhoso, um pedaço de bolo, para aquele amigo, olha, eu estive aqui, mas para te convidar, porque vai ter um evento. Nós estamos às portas do dia 18, onde a gente começa o evangelismo de 3 semanas em toda Salvador. Já é hora de você contactar, visitar, orar, dar um carinho às pessoas que você conhece. E aí deixa que o Espírito Santo faça a obra dele. Ellen White continua dizendo, eu parei o texto ali, que Jesus é o maior médico missionário, e ela diz assim, o objetivo da nossa missão é o mesmo objetivo da missão de Cristo. Porque enviou Deus o seu Filho ao mundo caído, para tornar conhecido o seu amor pela humanidade e demonstrá-lo. Cristo veio como Redentor. Olha que privilégio, você tem a mesma missão de Jesus Cristo. Evidentemente você não tem o poder dele, mas ele prometeu que daria o poder do Espírito Santo, para que você fizesse obras ainda maiores, não para você se gloriar, mas para você
executar essas obras em nome de Jesus. E é interessante que você vê que o que Jesus prometeu na prática aconteceu. Os discípulos realizaram obras ainda maiores. Pedro, ao passar pelo portão, o ceguinho lá vai pedir uma esmola e ele diz, o coxo vai pedir a esmola e ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que que ele tinha? Poder do Espírito Santo. O que que você e eu temos? Humanamente falando, nada. O que nós podemos ter em Jesus Cristo? Poder do Espírito Santo. O que eu tenho, eu te dou. E eu fico pensando que se essa história fosse comigo, talvez o coxo tivesse continuado coxo. Porque o que que eu tenho de mim mesmo? Nada. E muitas vezes eu pego esse nada e bloqueio a entrada do poder de Deus na minha vida. Não, olha, essa obra de pregar não é minha. Eu quero mostrar para vocês um PowerPoint com algumas fotos, mas antes eu quero convidá-los a ler João 15. Sabe de cor João 15? Aqui a gente tem, eu diria que João 15 ele está contrapondo Oséias 10, 1. Porque João 15 mostra que o poder de Deus, ele se faz. João 15 diz assim, eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira? Jesus Cristo. Quem é que tentava ser uma árvore frondosa lá em Oséias 10, 1? Israel. Olha que beleza, olha, nós somos o povo eleito, nação santa, orgulhosos da sua religião. No entanto, eles estavam longe de Deus, cada vez mais abençoados por Deus, cada vez mais distantes de Deus. E aqui continua o texto de João 15, 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Depois aqui no verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos fazer nada. Por isso ele nos convida a pregar. Eu não sei aonde Jesus está te convidando para pregar. Quem sabe você tem um parente numa outra cidade, no interior da Bahia, e Jesus está te chamando para ir lá passar 3 semanas, para você pegar a Bíblia, livros e ir para lá. Ah, mas eles não querem ouvir. Vai para lá, porque a mensagem não é tua. Se fosse tua, você podia ficar em casa, mas a mensagem é de Deus. Quem sabe Deus está te convidando para ir para São Paulo. Uma amiga sua da infância, que está lá, longe dos caminhos de Deus, e você pode impactá-la. Ela pode parar para te escutar e o Espírito Santo agir. Talvez Deus está te incomodando para ir para outro país distante, eu não sei. O fato é que a gente precisa, né? Eu conversava com esse médico que está fazendo o exame hoje, e ele dizia, ele me chama de tio Lalan. Tio Lalan, é o seguinte, eu vi esse moleque pequeno, e aí, estou ficando velho mesmo, viu? Velho não, eu estou ficando experiente. Como diria meu avô, Raimundo Santana, velho é aquele que parou de sonhar. Então, enquanto eu estiver sonhando com a pregação do Evangelho, sonhando com planos, sonhando com realizar mais para o Senhor, eu não vou ficar velho, até que Deus diga, olha, já chegou a hora de você parar por aqui, e a gente dá uma pausa para você continuar depois na eternidade. Eu não sei quando Deus vai chamar a mim e a você. Não sei, o nosso dia pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a muitos anos. Mas o fato é que a gente precisa estar preparado. E aqui nessa história da videira a gente vê que desconectou o ramo, acabou a planta. Não tem mais nada, não tem vida. Se você tira um galho, ele fica bonitinho. Aqui essas flores, por exemplo, essas estão plantadas de fato, elas têm ali raízes, têm terra, mas quando você vê uma planta, ela vai ficar bonita 2 dias, 3 dias no máximo. Talvez com produtos químicos ela fique uma semana bonita, né? Mas depois ela murcha. Eu e você somos assim, se a gente não pregar o Evangelho, se a gente não cumprir o propósito que foi dado por nós, nós vamos nos perdermos. Um carro ele é feito para receber o combustível, seja diesel, gasolina, álcool. Ultimamente está difícil encher o tanque, né? Eu me lembro do tempo que você puxava R$20, enche o tanque,
que eu levo o troco. R$50. Enche o tanque, com o troco eu vou almoçar com a minha esposa. Hoje em dia, enche o tanque, diz, ó, bota aí a gasolina para daqui a 1 hora. R$50 é amanhã, não é nem amanhã. R$50, ó, de tarde eu passo aqui de novo. Mas o fato é que se você botar areia e água dentro do tanque, ele não vai funcionar, porque ele foi feito para receber combustível. Você e eu fomos feitos para receber o Espírito Santo na nossa vida. Se você colocar qualquer outra coisa, você pode colocar. Você pode colocar drogas, você pode colocar o seu emprego, o dinheiro no lugar de Deus, você pode colocar o que você quiser, mas você não vai ser feliz. Você não vai cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Eu quero mostrar aqui algumas fotos. Por que você é necessário? Nós temos desafios. Pastor Williams Costa Júnior viaja o mundo inteiro. Ele deve ter viajado aí cerca de 140 países. E ele falou uma frase para mim que eu gravei. Ele disse, do ponto de vista humano, a pregação do Evangelho é impossível. São 218 países onde a Igreja Adventista está presente. Dos 238, só falta 20. No entanto, alguns são tão desafiadores que você às vezes não tem nem como saber quantos adventistas tem. Minha prima e o esposo, ela é enfermeira, o esposo é pastor, eles estão lá na Turquia. Felizmente, eles não estavam naquela região onde houve o terremoto. Eles foram para lá ajudar. Mas o fato é que eles, na cidade inteira, não tinha nenhuma adventista. Depois eles encontraram uma. E hoje tem 14. Ah, mas só 14 em 5 anos? Pois é, vai para um país desse procurar pregar o Evangelho para você ver. Você pode ser preso, pode ser morto, pode ser deportado, né? E o problema que ela vive hoje é o seguinte, ela tem, não posso nem contar muita coisa aqui que está no YouTube, mas ela tem desafios para manter lá. Vamos orar pelos nossos missionários. Estou falando demais aqui já, daqui a pouco ela vai ter problema lá. Aqui eu quero mostrar o seguinte para vocês, 4 bilhões de não cristãos, olha só, metade da população, né? 1/3 de etnias não evangelizadas, 1 bilhão de pessoas que se dizem sem nenhuma religião. E também a missão urbana, mais da metade da população vive nas cidades. Nós temos hoje em Salvador favelas que você não entra facilmente. Nós temos hoje igrejas que você só pode sair para visitar bem acompanhado de pessoas que moram lá e que são conhecidas de toda a liderança. Vocês sabem o que eu estou falando. A gente tem muitas mega cidades com 5 milhões ou mais. Aqui nós temos 3 milhões, mas nós temos muitas cidades com dificuldade. E aqui eu quero mostrar um mapa. Esse vermelho são as pessoas não alcançadas. Verde significa que está estabelecido o Evangelho, foi pregado. E a gente tem esse desafio todo. Aí você pode pensar que geograficamente, a nível de território, nós estamos bem. Olha, nós estamos cobrindo boa parte. Só tem um detalhe. Você pega um Brasil, por exemplo, só vivem quantos milhões de pessoas no Brasil? Me ajude aí, os últimos dados. 210 milhões. Bangladesh tem cerca de 170 milhões, com a área geográfica do tamanho do estado do Ceará. Se a gente fizer a proporção, o Brasil caberia no mínimo, Brasil 7 milhões e meio, Ceará caberia uns 40 Cearás. Se a gente multiplicasse, o Brasil poderia caber 2 bilhões de pessoas facilmente, o Brasil, territorialmente. Essa área vermelha representa quase metade da população. Então, em área não é tão grande, mas em população, só China e Índia juntas já vão quase a 3 bilhões aproximadamente. Né? Dizem que a Índia já vai passando a China, com projeção de chegar a 1,5 bilhão. O fato é que a gente humanamente, como diz o pastor Costa Júnior, não dá para alcançar. Mas o que é que você pode fazer? O que é que eu posso fazer? Nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos clamar a Ele, para que a gente possa, quase metade da população mundial vive com menos de $2 por dia. O que é $2 por dia? R$10, né? Arredondando. R$10 por dia, dá quanto por mês? 300. Dá menos do que o Auxílio Brasil. Metade, né? Para ser
Exato. Pessoas convivem em muita dificuldade. Eu estava numa favela em Bangladesh uma vez, e todo empolgado com a língua, aprendi como se pergunta qual é o seu sonho. Em português, qual é o seu sonho? 5 palavras, né? Em Bangla é muito mais simples. Tomar chopp no ki. Olha como é fácil, vamos repetir? Tomar chopp no ki. Qual é o seu sonho? Chopp no é o sonho. E eu esperava que o camarada dissesse assim: eu quero ser um professor, eu quero ser um bombeiro, um policial, enfim, médico. Ele vira e diz assim: eu sonho em comer uma vez por dia. Nossa, aquilo ali foi uma pancada na minha pança, que precisa diminuir, porque eu como no mínimo 3 vezes ao dia. O ano passado eu fiz spa. Spa é esparadrapo. Bota o esparadrapo aqui e come menos. E aí eu emagreci 10 quilos, ajudou, folgou um pouquinho a calça. A camisa eu tive que trocar de GGX para GG. Mas o fato é que a gente come a mais do que devia. A gente tem acesso à comida, a gente tem comida na igreja, tem comida no amigo, tem comida em tudo que é lugar, né? E aí, o sonho daquele cara, nós temos essa realidade impactante. Pessoas têm saído de suas posições de conforto para ir aonde existe fome, para saciar a fome. Pessoas têm tirado daquilo que sobra para ajudar outras pessoas. E o mais importante, não é apenas você dar o dinheiro, é você se envolver nesta missão. Não é você, eu vou dar um dinheiro aqui para o pastor Agadi fazer 10 mil folhetos, comprar 50 mil livros. Talvez seja importante, mas não é o essencial, porque o que Deus quer é o seu coração, é o seu envolvimento. A gente precisa, 40 milhões de pessoas com HIV, essa é uma realidade terrível, com muitas crianças, 100 milhões de crianças vivem na rua no mundo, cada dia surgem 35 mil novos órfãos, devido às perdas dos pais para a AIDS na África, e 2 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de doenças para as quais já existe vacina. Conversando com o Jabes, que é médico e trabalhou lá, nossa, esqueci o nome do país, da Zâmbia. Lá na Zâmbia, ele disse que malária, chikungunya, essas doenças que a gente, febre amarela, que a gente aqui não ouve falar. Todo mundo toma vacina, poliomielite, né? Todo mundo tem um furinho aí da polio, tomou a vacina e tal. Essas doenças são as que mais matam, porque não há recursos para essas vacinas que já existem em outros países. Aqui, por exemplo, 1,8 milhões de crianças morrem anualmente vítimas de diarreia. E a maioria das pessoas, essas crianças que morrem, é por falta de água corrente, água e saneamento, né, básico. Então a gente, 3,8 mil morrem diariamente por consumir água não potável. E olha, isso não é longe não. Eu lembro que em Uauá, na Bahia, contar essa experiência aqui, vou passar uns 5 minutinhos, viu, pastor Gadi, me autorize aí. Lá em Uauá, eu estava com um grupo de voluntários, eu disse: nós vamos visitar a roça, nós vamos visitar o interior, cada um leve a sua garrafinha de água, procurem não beber muita água, porque senão vocês vão querer ir ao banheiro, principalmente as mulheres, não tem banheiro, é no meio do mato, então é melhor vocês controlarem isso aí, mas leve a sua água. Agora tem um detalhe: se pedirem água, vocês têm que beber, porque se você pede e não bebe, é uma afronta. E aí nós estávamos lá na casa e um voluntário: você pode me arranjar água? Eu já fiquei assim, né? Aí quando ele viu o copo vindo, parecia um suco de tamarindo. Sabem a cor do suco de tamarindo? E vinha assim. Aí a irmã disse assim, a dona da casa: não, meu filho, falou para o filho dela: não, meu filho, pega aquela outra. Aí o cara ficou feliz, né? E mistura. Pega aquela outra e mistura. Aí ele foi, pegou aquela outra, e eu vou explicar o que é aquela outra daqui a pouco, e jogou e misturou. Aquela outra é uma que eles andam 3 léguas, 18 quilômetros, de burrinho, para ir,
e 18 quilômetros para voltar. Então não dá para beber só dela, porque senão acaba em pouco tempo e você não faz mais nada. A outra água é a água do barreiro. A água do barreiro é o suco de tamarindo. E quando jogou metade da outra, ficou um suco de tamarindo ralo, sabe? Bem ralinho assim. E ele olhou assim, eu falei, agora você vai beber. Falei bem baixinho, só para ele ouvir. E ele bebeu assim, bebe todo, meu irmão. Bebe todo, que tem mais lombriga aí esperando entrar em sua barriga. Então nós temos essa realidade em pessoas aqui perto, não é lá longe. Janela 1040 abriga 63, olha, errei. Falei que era metade da população, 63% da população mundial. Só que menos de 8 são cristãos. A maioria muçulmanos, budistas e hindus. E sabe, eu fui pregar o evangelho para hindus, além de muçulmano também. Muçulmano, eu quero compartilhar essa experiência aqui. A gente pensa assim, não, mas como é que é pregar o evangelho lá? Deve ser diferente. É igual aqui, porque você prega pelo seu testemunho. As pessoas que se converteram lá no meu PG, no PG que eu fazia parte, né? Eram pessoas que de outra maneira não seriam alcançadas. Mas ali na amizade, come, fala sobre saúde, começa um PG na área de saúde. Minha esposa é fisioterapeuta, vai, conduzindo, e a minha esposa que pregava, digo, você aqui é a pastora, eu só estou apoiando. Eu fazia algumas mensagens de vez em quando, as músicas ali, imprimíamos as letrinhas da música para que todo mundo pudesse cantar, a gente botava ali um projetorzinho de vídeo em casa, tinha 10, 12, 15 pessoas, fazíamos uma refeição bengali após o estudo ali, coisa simples, um ovo cozido, arroz e uma lentilha, meio vermelhinha que eles têm, mas é pelo testemunho. Muitas vezes as pessoas cristãs se sentem nesses países superiores, e acham que os outros não têm a verdade, esse povo aí perdido, e o fato é que não tem empatia. Nós precisamos pregar o evangelho da mesma forma, e a mesma maneira de pregar em Bangladesh, na China ou aqui, em qualquer lugar do mundo, é através da sua vida, porque você pode dizer milhares de palavras, mas eles não vão ouvir. Então o desafio da janela 1040 é um desafio maior do que a gente pode. Agora aqui está o desafio espiritual que a gente falou. Se você não se envolve na obra, você se envolve em alguma outra coisa, e aí é que o inimigo vai buscar derrubar a sua vida. E aqui nós temos aí 5 bilhões de pessoas não cristãs, desafios políticos, né? Países fechados. Você pega, por exemplo, a Coreia do Norte. Você não pode entrar na Coreia do Norte, para nada. Você não pode visitar, pregar, não pode nada. E nós temos desafios culturais, alimentação, cosmovisão, distorções. Eu procurava quebrar o máximo de barreiras em Bangladesh. Eu comia de mão, com a mão direita. Eu falava a língua deles, o máximo que eu podia. Sentava no chão, tira o sapato para entrar na igreja. São costumes. E alguns desses costumes são tão bons que eu já adotei. O bengali, por exemplo, ele usa uma camisetinha por baixo da camisa. E eu tenho hoje aqui, ó, minha camisetinha branca está aqui. Muito legal, no frio, no calor, é ótimo. Tirar o sapato antes de entrar em casa, faço isso até hoje, aprendi lá. Porque para que eu vou levar sujeira para do lado da minha cama, se eu posso deixar ela na entrada de casa? Ah, pastor é preguiçoso, não quer limpar a casa? Não, eu quero limpar, mas eu não quero limpar desnecessariamente. Eu posso usar esse tempo para outra coisa. Mas sabe, queridos, a gente chega ao final dessa mensagem com um convite único do Senhor Jesus, para que você e eu possamos nos envolver ainda mais na missão. Você que nunca deu um estudo bíblico, chegou a hora, venha, procure o pastor Agadi, que ele tem uma escola só para ensinar como é que dá um estudo bíblico. Você que tem um celular, chegou a hora de você botar o seu celular na mão de Jesus, e você conduzir pessoas. Minha mãe, todo dia o dedinho dela já acorda, colocando as listinhas dela, mandando vídeo da Novo Tempo, e mensagem, vai para lá, vai para cá. A gente vê que
Deus pode fazer coisas. Visite as pessoas que você conhece. Ligue para as pessoas que não moram aqui. Diga que você está orando por elas. Coloque numa lista de oração. Ore por elas. Procure se envolver na missão. Estude mais sobre a missão. Esse curso sobre missão é um curso meio caro, né, pastor Hamilton? Mais de R$1.000 para fazer o curso, né? O pastor está rindo aqui. Gente, é um curso 100% gratuito. Você faz o curso, leva o livro, pode levar ele em forma física, como eu tenho aqui, mas pode também receber o PDF, pode assistir às aulas online, pode assistir às aulas na plataforma do Serviço Voluntário Adventista. Maneiras não tem. E outra coisa, os pastores aqui, Regis, Agadi, eu nunca vi alguém que fez um curso da escola de missão sair desmotivado para a pregação do Evangelho. Nunca vi, até hoje. Então é o curso que está aberto a toda a membresia. Ah, mas eu tenho 87 anos. Está ótimo. Eu tenho 110. Maravilha. Ah, eu só tenho 15. Pode vir. É um curso aberto. E a gente está à disposição. Além do curso, eu também me coloco à disposição para tirar dúvidas. Você que é jovem, você que quer sair numa missão no futuro, a gente está aqui disposto a ajudá-los. A gente tem também, talvez você pense assim, ah, mas eu não falo inglês. A gente tem aula de inglês de graça. A gente tem material para passar para você. Ah, eu gosto de estudar sozinho. Eu tenho material para você estudar sozinho. Você estudar com a Bíblia, você estudar com hinos, você estudar e aprender e poder servir melhor ao Senhor. E finalmente, o apelo de Deus para nós é: se envolva, pregue o Evangelho. Eu quero orar de pé com as pessoas que querem aceitar esse apelo de Jesus, para proclamar o Evangelho, para levar essa mensagem a todas as pessoas que você conhece e que você não conhece. Minha mãe tem uma senhora que recentemente a gente foi fazer um culto na casa dela. E como que ela foi alcançada? Minha mãe estava sentada numa recepção de clínica, esperando ser atendida. E ela viu aquela senhora dando sopa ali, e ela já puxou um livrinho, já puxou uma conversa e já anotou o celular da pessoa. Pegou o celular, começou a mandar mensagens diárias, descobriu que ela tinha câncer e que o marido perdeu o emprego, ela não consegue trabalhar por conta da doença, e aí começou a visitar, ir lá e se envolver, e ela tem recebido a mensagem de Deus no coração. Então nós temos pessoas ao nosso redor que estão clamando. Hoje é jogo do Bahia. Para aqueles que moram aqui, vocês vão ter muita oportunidade de evangelizar, porque vem gente para cá esperando receber um sorriso, um carinho, uma atenção de você que é cristão. E a gente tem essa oportunidade, né? Antes do pastor Landerson fazer uma oração, eu quero rapidamente fazer um pedido de oração, uma gratidão a Deus e um anúncio. A gratidão é pelo envolvimento da Igreja Central no projeto Pitcare, projeto que nos possibilitou enviar missionários além mar. E nós tivemos aqui nesta igreja uma oferta expressiva, e isso é resultado do envolvimento de vocês. Então, o fato de vocês não terem ido além mar, mas podem se sentir lá, por conta das suas ofertas, das suas orações, e nós agradecemos e louvamos a Deus por isso. Nós temos 20 missionários aqui. Quantos nós já enviamos? 10 ou 12? 10 missionários já estão em campo, e mais 10 estão aí se preparando, e logo em breve também estarão atuando nesses lugares. Amém? Um anúncio antes da oração é que nós tivemos hoje a aula inaugural aqui da Escola de Missões, e estas aulas vão continuar. Vocês receberão essas informações e convites através dos pastores. Então, hoje nós tivemos esta aula, concluímos aqui este primeiro encontro, mas vocês em breve poderão participar. Aguardem informações, façam o curso e vocês certamente serão muito, muito abençoados.
E o pedido de oração é o seguinte: nós temos alguns missionários que estão desaparecidos. Uma aeronave que estava indo de um lugar para o outro, ninguém sabe ainda o que aconteceu, mas essa aeronave está desaparecida e nós temos alguns missionários que estão nessa aeronave. Vamos orar para que Deus esteja atuando nesse sentido e também cuidando dos demais missionários que estão espalhados aí em vários lugares da terra, apressando a volta de Jesus. Eu vou pedir para o pastor fazer a oração. Como ele falou, você que se interessar em assistir as próximas aulas, vai ser 19 de abril e 21 de maio. Nós vamos ainda informar o local. Online vai ter, mas a gente vai informar o local. Lembrando que 21 de maio, mesmo que você não fez a primeira aula, você tem a presença do pastor e missionário Guinter Valau e sua esposa Adelci. Eles têm mais de 30 anos de experiência, estão já quase se aposentando e viveram a maior parte do tempo na África, na Ásia, em vários lugares do mundo, servindo. O último local que ele teve foi a região da Janela 1040, que é a nossa divisão chamada MENA, que envolve ali os países árabes, Líbano e tudo mais. Então o pastor vai orar, Deus continue conduzindo tudo. Amém. Nosso Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por nos conceder mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz, de falar contigo por meio da oração. Nós entendemos de forma clara que há uma missão a cumprir. O Senhor conta conosco. Nós podemos também receber diariamente a virtude do Espírito Santo que nos habilita, que nos capacita, que nos motiva para cumprir esta missão, dando o Evangelho ao mundo. Ó Deus, nos ajuda para que de diferentes maneiras, a partir dos nossos dons, dos nossos recursos, da nossa influência, apressemos o Teu retorno a essa terra. Que os nossos vizinhos, familiares, amigos sejam impactados com o nosso testemunho, com o nosso estilo de vida. Ó Pai, nós queremos ver o Senhor voltando em nossa geração. E o Senhor deseja também voltar em breve, o mais rápido possível. Mas o Evangelho do Reino precisa ser pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E nós já estamos cooperando com a nossa fidelidade, mas podemos fazer mais. Então queremos nos colocar em Tuas mãos, pedir a Tua direção e pedir a Tua ajuda, orientações claras, de maneira que, de forma ativa, participemos da missão de salvar o perdido. Nós temos milhares de missionários agora espalhados em várias partes do mundo, alguns aqui do nosso campo e de outras partes da nossa divisão. Alguns estão sofrendo perseguições, alguns estão enfrentando sérias dificuldades, alguns estão desaparecidos, como estes que mencionei aqui, mas sei que o Senhor está com a Tua mão poderosa sobre todos eles, e nós queremos rogar sobre estes filhas do Senhor, a Tua bênção, o Teu cuidado, e que o propósito se cumpra, ainda que eles morram se necessário, mas eu sei que eles reviverão, porque esta é a Tua promessa. E que o Senhor use-nos para salvar o máximo de perdidos. Leva-nos na Tua paz. Que os anjos do Senhor permaneçam acampados ao nosso redor. Que a bênção derramada aqui sobre nós alcance aqueles que estão conectados conosco através da internet. Nós te oramos, te agradecemos por tudo isso, no nome sagrado de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Landerson, pela mensagem, pastor Hamilton. Acredito que todos nós podemos contribuir de uma forma ou de outra com essa missão. Enquanto o pastor Hamilton estava falando aqui, eu estava olhando meu celular aqui, ó. Essa é Tamile Ramos. Ela entrou em contato comigo, é uma dessas missionárias, e pediu minha ajuda com uma oferta. E eu contribuí com ela, e ela sempre me manda mensagem. Como é que está, a que fase está do curso, as viagens que ela já fez,
as pessoas estão sendo alcançadas. Então você também pode contribuir, como foi falado, pessoalmente, com as suas forças, pode contribuir com a sua oferta. Obrigado a todos vocês que estão aqui de forma presencial no templo, a todos vocês que nos acompanham pelo canal da igreja. Reforçamos o convite para que esteja aqui. O sonho de Deus, dito pelo pastor Agadia, é que essa igreja esteja cheia aos domingos, né? Eu já estou vendo um reflexo aqui. A igreja está melhorando o número no domingo. O nosso plano é que, se não tiver lugar aqui, a gente liga a transmissão lá em cima, né, Agadia? E para que todos possam estar no templo, louvando e adorando o nosso Deus. Nossa próxima programação, quarta-feira, às 19 horas, com o culto de oração. Tenham todos um bom dia.